Olá pessoal, como prometido no vídeo anterior, hoje vou começar a falar sobre as reformas do Marquês de Pombal no âmbito das ideias iluministas. Ora bem, a filosofia das luzes defendia direitos como mais liberdade, tolerância religiosa, igualdade como aos direitos naturais, o direito à propriedade, o contrato social, o rei governava para os seus súbditos, logo se os súbditos não estassem do governo do rei, poderiam demiti-lo. E ainda o direito ao ensino, extremamente importante neste governo do Marquês de Pombal, e a liberdade comercial. Mas isto já foram pontos que a gente já viu no vídeo anterior. Agora vamos falar no caso português. Vamos focar-nos no nosso caso. Ora bem, o Marquês de Pombal é considerado um déspota iluminado. Isto porquê? É um déspota porque tem o poder absoluto dado pelo rei, mas ao mesmo tempo governa de acordo com os padrões da vida popular que o povo assim exigia. Fez medidas para melhorar a qualidade de vida do povo, apesar de ter um poder absoluto que lhe foi dado pelo rei Dom José I. E era considerado um estrangeirado iluminista, pois tinha viajado pela Inglaterra e já sabia todos os pontos do comércio inglês. Isto vai ser muito importante para daqui a um bocado, quando eu vos explicar as suas medidas. E viveu em países como a Inglaterra, a Áustria, inclusive a sua mulher, a sua esposa, é austríaca. O que muitas invejas despertou na corte portuguesa, por ser uma mulher da alta nobreza austríaca. Mas isso são outras histórias. Ora bem, este fabuloso governante criou a primeira região demarcada do Douro. Isto é, aquela região do Douro que é muito famosa pelos vinhos, foi ele que criou a primeira região demarcada do Douro. Esta região foi criada por ele para tentar pôr o comércio de vinho do Porto nas mãos dos comerciantes portugueses e impedir que os ingleses, que até eram os dominantes, ficassem com o monopólio das bebidas, desta bebida tão afamada. Reestruturou todo o Império Português, reestruturou todo o Império Português, isto é, fez reformas profundas no nosso Império Ultramarino, que já estava em decadência pura e crise e que já estava muito fraquinho, após o seu momento de grande apogeu do século XVI. Ora bem, ele fez reformas na Ásia e no nosso Império Asiático, mais nomeadamente na Índia, em Andamão, Dio e Goa, no nosso Império Africano, que era Angola e Moçambique, basicamente, e Guiné, e São Tomé e Príncipe, pronto, aqueles países que hoje falam a língua portuguesa, os CPLP, e no Brasil. Criou a Real Fábrica dos Lanifícios, que está situada na Covilhã, para reduzir a nossa dependência face à Inglaterra, pois, como eu vos falei há um bocado, ele já tinha vivido na Inglaterra e já sabia todos os pontos fortes do comércio inglês e em que é que os comerciantes ingleses e no que os comerciantes ingleses investiam mais para nos tentar a nós que nós comprássemos os seus produtos a melhor preço. Por outras palavras, e muito mais simples, reduziu as nossas importações com a Inglaterra, criou a fábrica de vidros da Marinha Grande pelo mesmo motivo e criou ainda a primeira escola laica. Isto é, até aí as escolas tinham sido todas monásticas e criadas e fundadas e dirigidas por clérigos. Ele veio contrariar essas correntes e criou as primeiras escolas laicas no nosso país, isto é, com professores laicos que nada tinham a ver com o clero, para tentar reduzir também um bocadinho o seu poder. Criou em 1761 um colégio destinado aos jovens novos, com o objetivo de os preparar para o desempenho de altos cargos de Estado.
O Real Colégio dos Nobres foi organizado de acordo com as mais modernas concepções pedagógicas, mas o projeto não teve a adesão esperada, talvez pela renitência dos nobres em colocarem os seus filhos numa instituição tão conotada com o ministro que detestavam. Isto porque a nobreza não gostava muito do Marquês de Pombal, porque o Marquês de Pombal cortava um bocadinho as bases à nobreza, que afirmava ser comodista e de pouco fazer para o bem do reino e de só querer saber da parte de ganhar dinheiro. E só se preocuparem com os seus lucros. E pouco se preocupando com a qualidade de vida popular, das populações. Por isso os nobres detestavam, muitos, alguns nobres detestavam, não era, obviamente que não eram todos, detestavam a maneira de governar do Marquês de Pombal. Aliás, até temos um caso, que é o caso dos Tábora, que foram mortos na fogueira por causa da suspeita de regicídio, de tentarem matar o rei Dom José I. Durante muitos anos pensou-se que o Marquês de Pombal fosse o principal interessado em que os Távoras fossem mortos. Mas há pouco tempo foi descoberta uma carta enviada por um elemento da família dos Távora ao Marquês de Pombal a agradecer precisamente a influência que este exerceu junto do rei para tentar obter uma pena mais leve para toda a família Távora. Isto veio assim desmistificar um dos maiores casos da nossa história. A nível da educação, expulsou os jesuítas, criando a escola laica. Já referi este aspecto, peço desculpa, mas expulsou os jesuítas. Isto é, os jesuítas eram as tais ordens monásticas, faziam parte das tais ordens monásticas que detinham grande parte da educação até ao governo do Marquês de Pombal. E que ele expulsou por achar que tinham um poder desmesurado no nosso país e que não mereciam ter assim tanto poder. E achava ainda que os reis deram imenso poder aos nossos clérigos, assim como deram aos nossos nobres. Para os alunos que pretendessem prosseguir estudos, instituíram-se. Peço desculpa, aqui um erro técnico, instituíram-se. Peço desculpa, vou ler. Para os alunos que pretendessem prosseguir estudos, instituíram-se mais de 3 centenas de aulas de retórica, filosofia, gramática grega e literatura latina. Introduziu ainda o estudo das ciências exatas, construiu o primeiro laboratório na Universidade de Coimbra. Isto é, na parte em que eu referi que ele instituiu mais de 3 centenas de aulas de retórica, filosofia, gramática grega e literatura latina, é basicamente o que nós hoje conhecemos por ensino secundário. Ele fundou, o Marquês de Pombal fundou o ensino secundário e introduziu o estudo das ciências exatas, como a matemática, a álgebra, a aritmética, no ensino que hoje conhecemos por ensino secundário e na universidade. E construiu ainda o primeiro laboratório moderno na Universidade de Coimbra, que já tinham o primeiro laboratório de química, que para serem realizadas experiências químicas e até mesmo com plantas e pronto, foi pioneiro em introduzir laboratórios na Universidade de Coimbra, criado em 1290 e com grande história no nosso país. Quanto ao reordenamento urbano, reconstruiu Lisboa depois do terremoto de 1755, tornando-a na cidade com a planta mais avançada de toda a Europa da altura. Isto porque, se vocês olharem para a Baixa Lisboeta, também muito conhecida por Baixa Pombalina, vocês veem que tem todas essas, onde tem mais ou menos os ministérios que agora governam o nosso país, a Baixa Lisboeta é toda de um traçado muito regular, o que era totalmente inovador para a época, e serviu ainda de base para a construção da cidade de Washington DC, atual capital dos Estados Unidos. Submeteu a nobreza ao seu poder, rebaixando perante os olhos do rei, e tentou fazer subir de posição a burguesia.
Isto quer dizer que, explicando agora esta parte, quer dizer que submeteu a nobreza ao seu poder, isto é, não deixou os nobres terem um poder mais elevado por causa de todos os casos que eu já aqui referi atrás. Transformou o Tribunal de Santo Ofício na Real Mesa Censória, isto é, submetendo-o assim ao poder da coroa. Basicamente havia a Inquisição que julgava aqueles casos de, como por exemplo, de livros proibidos e de judeus, cristãos novos, cristãos velhos, todos esses casos eram julgados pelo Tribunal de Santo Ofício. E ele submeteu ao poder real para evitar que este tribunal tivesse demasiado poder no nosso país. Também indiretamente foi uma forma de tirar poder aos clérigos portugueses, aos clérigos no seu geral. E fez inúmeras reestruturações, como a criação da Intendência Geral da Polícia, que ficou com a administração judicial do reino. Isto é, ele criou a Intendência Geral da Polícia que detinha certos criminosos, pronto, mais ou menos o que hoje a Polícia de Segurança Pública faz, que é deter os criminosos que pudessem andar pelo nosso país, só que com outra exceção, que era também os podiam julgar. Enfim, o Marquês de Pombal tomou medidas para fazer desenvolver o nosso país e aproximá-lo dos restantes países europeus. E isto é bem verdade, pois caso não tivéssemos tido um governo como o do Marquês de Pombal, hoje não seríamos um país tão evoluído como somos. Obrigado por estarem a assistir a este vídeo. Deixem like, subscrevam e fiquem a saber que o próximo vídeo será sobre a Revolução Americana. Tchau!